Boa noite, canal Uivos. Relato: lobisomem atacava a criação da minha vizinha. Bom, me chamem de João, nome fictício. Venho aqui contar meu relato verídico, que aconteceu em 2021. Na época, eu morava no interior, aproximadamente 30 quilômetros longe da cidade. O município aqui é bem pequeno, tem por volta de 15 mil habitantes. No ano em questão, repentinamente, começou a desaparecer alguns bezerros em um pequeno sítio perto da minha casa. A dona dessa criação não sabia mais o que fazer. Toda semana sumia um. Até então, todos nós achávamos que era alguma pessoa que estava levando os bezerros. E naquele local só tinha minha casa e esse sítio da vizinha. As outras casas ficavam bem afastadas. Lembro que na época meu pai estava viajando a trabalho. Ia ficar 6 meses fora. Então não tínhamos uma figura masculina adulta para nos defender caso acontecesse algo mais sério. E a vizinha também morava sozinha com seu filho de 5 anos. Não tinha muito o que fazer para impedir o que estava acontecendo. Então ela me chamou e me ofereceu uma certa quantia em dinheiro para descobrir quem estava levando seus bezerros. Certo dia, reuniu eu e mais 3 amigos. 2 eram irmãos e o outro era primo deles. Eles moravam perto um do outro, mas da casa deles para a minha era aproximadamente 5 quilômetros de estrada de chão. O primo deles era o mais velho entre nós, tinha 22 anos. Os 2 irmãos tinham 18 e 17 e eu também tinha 17 anos. Ficou acertado com a vizinha que íamos fazer tocaia e descobrir quem era o ladrão de bezerro. Chegou então o dia de irmos ver o que estava levando aqueles bezerros. Pegamos um deles para ser a isca, amarramos ele em uma estaca. Haviam 2 árvores bem próximas a essa estaca, uns 15 metros mais ou menos. O primo mais velho levou uma espingarda e eu levei outra. Éramos os únicos que sabiam atirar. Subimos então nas árvores. Um dos irmãos ficou comigo e o outro ficou com o primo na outra árvore. Os outros bezerros já tínhamos levado para outro local, para perto da casa da dona do sítio, só ficando aquele mesmo que amarramos na estaca. Ficamos bem quietinhos entre as copas das árvores, só observando a movimentação. Certa hora, olhei no relógio e já passava das 23 horas. Até então, nada de estranho. Nesse dia até levamos um pequeno isopor com alguns energéticos para ficarmos bem acordados, pois queríamos receber o dinheiro, mas também descobrir esse mistério que começou do nada. E foi exatamente à 00:35 quando tudo começou a ficar estranho. De repente, ficou um silêncio tão grande que até os grilos que ficavam no mato pararam de fazer barulho. Parece que até o vento parou. Ficou um silêncio absurdo. Nesse exato momento, algo começou a vir de dentro do mato em direção onde estávamos. Dei um pequeno assovio para os outros 2 que estavam na outra árvore, para que ficassem atentos. Ágata, era noite de lua cheia. Por sorte, dava para ver tudo com clareza. Mas com as pisadas se aproximando cada vez mais, acabei tendo a pior visão de toda a minha vida. Me dá até palpitação a lembrar. Aquele bicho vinha saindo de dentro do mato sorrateiramente. Na primeira impressão, achei que era uma onça, pois aquilo vinha caminhando em 4 patas. Mas foi então que ele parou e ficou em pé. Isso mesmo, ficou em pé igual uma pessoa. Aí sim eu vi que estávamos lascados. Aquele bicho não era onça. Ele veio certinho em direção ao bezerro. Quando ele chegou bem perto, pude ver o seu real tamanho. E por Deus, ele tinha por volta de 2,5 metros. O bezerro ficou minúsculo perto dele. Os 2 rapazes que estavam na outra árvore já haviam descido, tentando não fazer barulho, e foram caminhando lentamente em direção a ele. Então também me adiantei e desci escorregando pelo tronco da árvore, tentando não fazer barulho, e assim que desci, apontei minha arma na direção daquilo. Foi quando ele percebeu
a presença dos rapazes. Então parou e ficou encarando. Dava para perceber que ele estava olhando fixamente para eles, mas pelo jeito que ele olhava, parecia que ele não ia atacar. Estava meio que surpreso. Mesmo assim, eu não hesitei e atirei. Dei um tiro que pegou de raspão na pata daquilo. Aquilo deu um grito tão alto, mas tão alto, que eu me assustei e deixei a arma cair no chão. Ele ficou novamente de quatro, igual um cachorro, e saiu correndo, mata dentro. Os meninos pegaram suas motos e foram embora sem falar nada. Estávamos em estado de choque. No outro dia, eu fui cedo na cidade, pois tinha que tomar uma vacina. E encontrei o avô desses meus amigos lá no hospital. Ele estava com o pé enfaixado. Quando vi aquilo, na mesma hora lembrei do que aconteceu na madrugada. Naquele momento, eu tive certeza que era ele o lobisomem. Acho que foi por isso que ele não atacou os dois irmãos. Talvez tenha os reconhecido na hora. No outro dia, peguei minha moto e fui na casa desses meus amigos, falar que tinha visto o vô deles no hospital e que tinha certeza que era ele o bicho. Eu acho que eles acreditaram em mim. E tudo se confirmou porque no dia seguinte, o avô deles foi tirar umas férias e nunca mais voltou. Apenas ligou dizendo que ia morar naquela cidade, onde ele tinha ido passar apenas uns dias. E para ficar mais estranho, meus amigos se mudaram de lá alguns dias depois. O primo deles foi embora para Santa Catarina, atrás de emprego, e os dois irmãos se mudaram para Belém, capital do nosso estado. Eu acho que eles sabiam do segredo do avô, antes mesmo de eu contar minha suspeita. Um tempo depois, acabei indo morar na cidade também. Perdi o contato com eles e nunca mais soube notícias do avô. Enfim, vocês podem não acreditar, mas tudo que acabei de relatar aqui foi muito real. Aquilo sem dúvidas era um lobisomem, e eu espero nunca mais ver aquilo novamente. Obrigado e boa noite. Relato: lobisomem está cercando minha casa. Olá, me chamo Jonathan Rodrigues. Para começar meu relato, acho que vocês precisam me conhecer minimamente. Sou uma pessoa muito centrada e cética a respeito de tudo, mesmo já tendo vivido uma experiência paranormal na minha infância. Depois de adulto, nunca vi nada suspeito, mesmo trabalhando à noite, em áreas isoladas, pois trabalhava de mecânico florestal. Mas há alguns anos me cansei da profissão e resolvi mudar de vida, saindo da minha cidade natal e indo para outra cidade. Não vou revelar o lugar, mas é no Rio Grande do Sul. Hoje atuo na área de TI. Meu horário de trabalho vai até às 22 horas. Como de costume, chego em casa, tomo banho, janto e saio na rua com a minha cachorrinha. Mas nesse dia em questão eu estava muito cansado e acabei dormindo. Acordei, era 1h25 da madrugada. Como não podia deixar minha cachorrinha sem sair, resolvi ir assim mesmo. Um detalhe, moro em área urbana, mas na última rua do bairro, depois da minha casa, é um vale com muita mata. Há dias tenho notado que minha cachorrinha não gosta mais de sair à noite. Fica puxando a coleira, mas não levei esses sinais a sério. Então estava com ela na rua, em frente ao portão da minha casa, quando ouço um urro assustador. Pensei que pudesse ser apenas um cachorro de rua. Como não queria briga de cachorros, entrei no pátio e fiquei olhando para fora. Mas como os barulhos pararam, saí para fora do pátio novamente. Foi aí que avistei aquela criatura. Estava no pátio baldio em frente à minha casa. Primeiro vi só um vulto alto e negro. Até então pensei que pudesse ser só um cachorro grande. Até que aquela criatura saiu para fora do terreno baldio e foi para a rua. Minha Nossa Senhora, foi uma coisa que jamais pensei ver. Uma criatura de mais ou menos 1,80 m, coberta de pelos negros e compridos. O focinho era enorme, orelhas grandes, muito magro, quase esquelético, e com presas enormes. Os olhos eram vermelhos, cor de fogo. Por um breve instante, ele ficou parado me observando, e eu travei, olhando também, quando a minha cachorrinha inventou de rosnar para a fera. Daí aquilo simplesmente sumiu na escuridão, voltando para o terreno baldio. Infelizmente estava sem telefone no momento, porque ia dar uma saída rápida com a cachorrinha.
Mas o pior vinha acontecendo. Desde então, tenho escutado passos pesados no meu terreno. Ontem à noite, minha cachorrinha começou a latir 3 horas da madrugada. Ela dorme dentro de casa. Minha esposa já ouviu esses passos também. Ultimamente estou assustado, pois tenho um filho pequeno de 4 meses. E em hipótese alguma, irei sair lá fora e confrontar aquela coisa. Mas estou preocupado com a questão do meu filho ainda não ser batizado. Será que ele sabe do meu filho? Bom, esse relato é real e recente. Está acontecendo por agora. Estou assustado com tudo isso. Obrigado por ouvirem meu relato e boa noite. Relato Olho de Fogo no Banheiro, parte final. Olá, Agatha e ouvintes. Aqui é o Marçan. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. E vamos então para a parte final do meu relato. Quero destacar algumas das muitas coisas que considerei positivas no período em que fui médium e que me levaram a sustentar o pacto que tinha feito com os orixás naquele terreiro. Devo salientar que a razão de ter me envolvido na vida espiritual do tio Vardo vinha do descontentamento que eu sempre tive com a injustiça no mundo. Na minha ingenuidade, eu acreditava que poderia de alguma forma mudar aquilo. Essa não era a primeira vez que eu me envolvi em briga para defender um oprimido. Essa foi uma das razões que pesaram quando decidi me envolver com os orixás. Aquela promessa do chefe de terreiro, o caboclo Tupinambá, veio de encontro à minha expectativa. Depois de tudo ter se passado, percebi que fui vítima da minha própria ignorância. Com essa sede de justiça, me meti em coisas que nada tinham a ver comigo. Como poderão notar na loucura que fiz no auge do meu relacionamento com os orixás. Bom, o tio Pedro havia sido contratado para ampliar uma casa numa chácara em Cambé, cidade vizinha de Londrina, e me convidou para ajudá-lo na obra. Tínhamos o costume de almoçar assistindo o programa de jornalismo policial do Luiz Carlos Alborguete, muito famoso naquela época, e sua equipe estava dando cobertura a um assalto no Banco do Brasil, considerado o maior assalto a banco naquele tempo, que ocorreu na cidade de Goiôerê. Já haviam dias, uma semana ou mais que estava em foco nos noticiários. Envolvia o sequestro de alguns funcionários do banco, inclusive o gerente. A polícia não tinha pistas de onde poderiam estar, e no meio daquele reboliço, o Alborguete trouxe a família do gerente no seu programa, e na entrevista, o filho dele, que aparentava ter por perto de 7 anos de idade, chorando, implorava pela vida de seu pai aos assaltantes. O depoimento do menino dilacerou minha alma, e senti dentro de mim que podíamos fazer algo. Então eu disse ao meu tio: "Vamos resolver isso?" E ele riu e respondeu: "Você está maluco, Marçan? Como?" Ao que respondi: "Hoje à noite vamos trabalhar." No final do dia, assim que chegamos na casa do tio Pedro, ao descer do carro, o seu guia de frente se manifestou e disse para mim: "Já te ouvimos e queremos saber o que pretende de nós." Então fui claro e objetivo: "Você viu o menino clamando? Siga o que ele pediu." E ele me perguntou: "O que devemos fazer com os sequestradores?" Ao que respondi: "Façam aquilo que julgarem ser do merecimento deles." Ele respondeu positivamente e pediu 2 dias. Na manhã do segundo dia, após isso ter acontecido, a caminho do trabalho, ouvindo o noticiário no carro, saiu a matéria, que naquela madrugada, por uma denúncia anônima, a polícia havia encontrado e estourado o cativeiro dos meliantes, resgatando os reféns com vida e executado toda a quadrilha que resistiu à ação policial. Pode ter sido uma coincidência? Pode, mas houve outras situações semelhantes que tiveram um desfecho igual. Apesar de tudo o que estávamos enfrentando com a situação da Marinês, estas coisas me davam a sensação de poder, e este foi o meu grande mal. Naquelas trevas, eu não percebi o quanto estava contaminado com o mesmo ódio e iniquidades que permeiam o mundo. Eu não tinha referência do que realmente é a justiça de Deus. Envolto nesses casos,
no fim de 1998, o antigo cliente da cidade de Sertaneja me contratou para fazer uma reforma estética em sua casa. Neste mesmo período, o tio Pedro estava indo para Guaratuba, a pedido da Babalorixá, para lá construir outro centro para trabalhar. Assim, ele se foi com sua família, e a casa no Vivi Xavier ficou fechada. Algo tinha mudado, e desde então nunca mais nos encontramos. Perdi totalmente o contato com todos do terreiro. Deus estava mudando os ventos. Fui para voltar em 15 dias e não foi possível. Antes de terminar aquela obra, fui procurado para fazer a reforma de uma colônia do Banco Real, numa cidade a 10 quilômetros de Sertaneja, chamada Leópolis, onde passei meses com uma equipe trabalhando. E o tio Pedro se aborreceu por a casa estar sozinha e a vendeu, ficando lá em Guaratuba até sua morte. No meio dessa situação, fui visitado por uma missionária evangélica, por nome Neuza. Por meio dela, fui sendo iluminado para entender o que representava o sangue de Jesus e como isso impactava a minha vida pessoal. Examinando isso a fundo, fui entendendo o que significa o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Essa doutrina se chocou diretamente com a doutrina da reencarnação, que é a base da crença mediúnica. Eu, como espírita, acreditava que minha elevação aconteceria através de outras vidas, de reencarnação em reencarnação. Assim, resgataria meu karma, como também através de sofrimentos e caridades, incluindo nisso, dispor o corpo para os espíritos trabalharem. E conflitava dentro de mim. Como assim, se Jesus já levou as minhas maldições e em meu lugar foi despedaçado, quitando minhas dívidas, como diz o profeta Isaías? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Coadunando com as mensagens de Paulo em cartas aos Romanos, que diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para ser justificado, e com a boca se faz confissão para a salvação. Meus amigos, qual o sentido de o pecador ter que resgatar karma? São doutrinas opostas. Quem está mentindo? Qual das duas doutrinas é a falsa? E assim coloquei Deus à prova. Eu queria saber de qualquer jeito, não da boca de evangélicos, nem de livro deles. Orei e disse a Deus, Senhor, sabes muito bem que eu creio que Tu és o único Deus, tanto no céu como na terra, e também sobre todos os espíritos de luz e das trevas. O Senhor manda e não pede. Sendo assim, se estes espíritos estão mentindo para mim, obrigue-os a confessar, porque se não são quem dizem ser, eu romperei com eles na sua presença e farei um pacto contigo na presença deles, segundo o que estou aprendendo na Bíblia, rompendo com a mediunidade e repudiando tudo o que deles recebi. Nem um mês se passou quando meu pai, depois de anos sem dar notícias, veio nos visitar e me trouxe de presente um dos livros mais respeitados do meio espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Ao tomar esse livro nas mãos, senti um calafrio pelo corpo e veio o sentimento de que ali estava a resposta da minha oração. Ao chegar na metade do livro, sem ter muito o que entender, porque segui o curso normal de tudo que já era da minha compreensão até aquele momento, pensava em desistir daquela leitura. Quando, então, audivelmente, uma voz diferente das vozes dos orixás me disse, Marçã, leia a introdução desse livro, lá encontrará o que procuras. Me chamou pelo nome. Os médiuns sabem que isso não é costume de seus orixás. Nunca fui chamado assim por nenhum deles. Sempre usaram, ao falar comigo, o termo cavalo. Aquela voz me queimou o espírito. Senti um forte calor e um prazer no meu íntimo, como no tempo de criança, quando fui curado do trauma ouvindo a voz de Deus, após ter visto aqueles olhos de fogo no banheiro. Então, fui ler a introdução do livro e encontrei várias passagens que soavam muito estranhas.
mas houve uma parte que é declaradamente uma confissão. Na página 35 desse livro diz assim, abre aspas, palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, tomada a má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfeitores, mas todos os espíritos, em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios, propriamente dito, que comunicavam diretamente com os homens. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhes transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Ponde em lugar da palavra demônio a palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Fecha aspas. Eu entrei em choque e não queria aceitar essa declaração. Li mais algumas vezes com muito cuidado para não estar entendendo errado, e quanto mais lia, mais claro ficava. Primeiro fato da doutrina espírita, ir explicitamente contra o primeiro mandamento de Deus, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Além disso, está escrito em 1 Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E a frase do próprio Cristo, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sendo assim, creio que não há a menor possibilidade de deuses serem mediadores levantados por Deus. E por fim, a confissão plena que não podia deixar de explodir em meus ouvidos. Ponde em lugar da palavra demônio a palavra espírito e tereis a doutrina espírita. E quando que a palavra anjo pode transformar a doutrina de espíritos em doutrina cristã, se a doutrina de Cristo não veio por mãos de anjo algum, senão por ele próprio? E disso está escrito ainda, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, e diz assim, e todos os anjos de Deus o adorem. Por um milagre, gente, isso veio parar em minhas mãos. Eu jamais teria condição de chegar nessa informação. Não era como nos dias de hoje, que é tudo fácil na internet. Eu estava sob um mover gigante da mão de Deus e ouvi novamente aquela voz que me chamou pelo meu nome dizer, eis aí a sua confissão, o que farás? Sentindo o fogo correr pelo meu corpo novamente, recordei do voto que havia feito a Deus, e saí ali no quintal de casa e procurei um local oculto, e invoquei o nome de todos os espíritos que se manifestavam em meu corpo, e também invoquei o Senhor. Eu tremia muito sentindo a presença de Deus. Nunca havia passado por uma experiência semelhante. Parecia que o tempo havia parado para aquilo acontecer. Eu podia ver uma multidão de espíritos ali ao meu redor. Foi um momento surreal, como se eu não estivesse no meu corpo. Então me dirigi aos guias e perguntei, por que vocês mentiram para mim? Me amarraram em um pacto, se passando por algo que vocês não são. Por isso agora eu quebro em nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, o pacto com vocês. Aqui acaba a nossa relação de amizade. E tomo vocês como primeiras testemunhas do meu pacto com Deus em Cristo, para saberem a quem pertenço a partir deste momento. Me prostrei e orei a Deus dizendo, Senhor, me perdoe por ter sido tão ignorante e acreditar nessas abominações e a elas me entregar. Eu assumo minha culpa por essas práticas, por ter me envolvido com outros deuses, e aceito conscientemente e com entendimento o seu perdão por meio do sangue do seu Filho Jesus, que também é o pacto da nova e eterna aliança realizada por nós, na qual eu quero estar desde agora para todo sempre.
Amigos, imediatamente eu senti o peso do que eu carregava sendo rompido e uma paz inundou meu espírito, e ali fiquei prostrado chorando de gratidão diante do Senhor. Era o fim do meu pacto com os orixás. A mediunidade foi desfeita e nunca mais puderam se manifestar em meu corpo. Com muita vergonha jurei a mim mesmo diante de Deus que nunca mais me permitiria ser enganado como fui, e isso me levou ao hábito de examinar a fundo a palavra de Deus. Se passou um ano e eu estava experimentando muitas coisas sobrenaturais com Deus, aprendendo a exercer a fé com autoridade. Não procurei igreja nenhuma, não queria correr o risco de me envolver com pessoas erradas. Antes, eu precisava consolidar o meu aprendizado. O próprio Cristo nos adverte sobre isso em seu Evangelho. Assim, passei a ajudar pessoas a se libertarem como eu fui liberto. Até que um dia, em uma manhã de domingo, ao romper do dia, acordado, porém ainda deitado, ouvi uma voz forte, quase robótica, dizendo: "Eu sou teu Deus." Abri os olhos dizendo: "Não é mais." E já me senti paralisado. Ali diante de mim estava ele, aquele espírito que usava a identidade de um indígena quando me enganou. Tinha a altura do teto, misturado na penumbra do ambiente, pude ver nitidamente o braço dele estendido em frente à janela. Parecia o tronco de uma árvore, daquelas que tem a casca grossa, e era escuro como rebuscada no fogo. Me apontava sua mão, seus dedos eram longos e tortuosos. E vendo que eu não tinha força física para resistir, clamei em espírito, e a paralisia foi quebrada. Então me pus de pé diante daquilo e estendi o meu dedo na sua cara e disse: "Nosso pacto acabou, eu jamais voltarei a me prostrar e bater a cabeça nos pés do seu médium, como fazia naquele lugar na abertura dos trabalhos, desonrando a Deus. Não sou mais seu servo, adoro ao único que de fato é Deus." E assim ele desapareceu diante dos meus olhos. Mas eu sabia, meus amigos, que aquela seria apenas uma das vezes que eu teria que confrontá-los. Está escrito que a batalha espiritual não é opcional, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no mau dia, e havendo feito tudo, fique firme. Eu era um prisioneiro, um escravo. Eu estava totalmente morto, absorvido pelo pecado. Por isso fui tomado pelos Espíritos, como pude aprender nessa mesma carta de Paulo em Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras de caridade, para que não se orgulhe. Amigos, o meu direito de escolher seguir a religião foi tirado de mim quando os deuses dessa religião mentiram e me enganaram. É óbvio que eu não teria aceitado se soubesse a verdade. O meu desejo desde então é que todas as pessoas tenham a oportunidade, assim como eu tive, e conheçam a fundo a verdade para validar o seu direito de escolha, principalmente aquelas que estão confusas e oprimidas, sob o domínio do mal, como eu estive, para que experimentem o poder de Deus e prevaleçam em suas batalhas espirituais cotidianas, e também possam dizer: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam.
e ouvirem dele: eu vi Satanás, como raio, cair do céu. E eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, sem que nada vos cause dano algum. Mas não seja somente por isso a vossa alegria, que se vos sujeitem os demônios, mas antes, principalmente, por terem os vossos nomes escritos nos céus. Ágata em escritos, essa foi a minha experiência, minha batalha espiritual. Estou sempre buscando aprender mais e mais. Espero que quem acompanhou meu relato tire bom proveito dessa experiência. Sem mais, finalizo aqui meu depoimento. Mais uma vez, meu muito obrigado. Deus te abençoe por essa oportunidade e abençoe também todos os ouvintes do canal Uivos. Um forte abraço a todos vocês. Chegamos ao fim de mais um vídeo, família Uivos. Foram 3 experiências diferentes, mas todas têm algo em comum. O sobrenatural, esse que nos envolve, deixa dúvidas e por vezes nos paralisa de medo. Lembrando mais uma vez que eu não tenho como atestar a veracidade dos fatos aqui narrado. Sou apenas a interlocutora. Também não faço discriminação e tampouco apologia a qualquer religião. Apenas narro os fatos conforme os inscritos me enviam. Cabe a cada um de nós gostar ou não, acreditar ou não. Agora vamos aos salves dessa terça-feira. Vai um salve todo especial para Cantinho da Ed, Severina Barbosa, Evaldo Ribas, Jonas Luiz, Andy, Néia Oliveira, Velda, Camila Urana, Antônio Júnior, Rosângela Mendonça, Ailton Marinho, Alaísa Silva, Eliezer Gonçalves, Rosilda Pereira, Jéssica Ricardo, João Passoni, Eliane Nascimento, Bárbara Dias, Carla Aparecida Bueno, Ângelo Augusto da Silva, Valdiléia Auxiliadora, Francisco Oliveira, Eduardo Nascimento, Angélica Guimarães, Joana Santos Saraiva, Luciano Luiz Sena, Ana Paula Oliveira, Elisandra Cruz, Luciana Mendes, Ana Paula Ribeiro, Simone Fagundes, Richarlison Sena, Kátia Cristina, Guilherme Martins, Suzane Palim, Karina Alves, Sofia, Ana Cristina Mendonça, Márcia Teles, Camila Marques, Jorge Capella, Hélio de Castro, Carlos Marques, Gilvânia Lima, Adria Costa, Verdades Inconvenientes, Morane Costa, Maria Alves Menezes, Georgia Minas, Calil Lamarque, Júnior Martins, Iraci Souto, Azevedo, Simone Lima, Gerson Bernardo, Tânia Tomico, Beatriz Reis e Marcelo Pires. Família, no próximo vídeo tem mais salves, ok? Peço que continuem comentando, curtindo, compartilhando e hypando o vídeo para ajudar o canal Uivos a se manter vivo aqui na plataforma. Meu muito obrigada a todos vocês. Agora eu me despeço desejando uma excelente noite e abençoada semana a todos vocês. Um forte abraço da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família. Tchau, tchau!